Olá, eu sou o Samuel Brasileiro. Sejam bem-vindos ao Primeiro Plano, programa da TV Otimista dedicado ao cinema e aos seus realizadores. Nessa nossa estreia, a gente tem um convidado mais que especial. Nascido em Fortaleza em 1977, Petros Cariri dirigiu vários curtas-metragens premiados nacional e internacionalmente. O seu primeiro longa-metragem, O Grão, inaugurou o que ficou conhecido como a Trilogia da Morte, seguido por Mãe e Filha e Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois. Entre seus trabalhos mais recentes estão o longa-metragem de ficção O Barco e o documentário A Jangada de Wells. Vamos assistir agora ao curta-metragem O Som do Tempo e daqui a pouco a gente volta para conversar com Petros Cariri.
Barra do dia, fulô do ar, eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Essa noite à meia-noite vi gemer e vi chorar, era dois amantes firmes com pena de se apartar. Barra do dia, fulô do ar, eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Barra do dia, fulô do ar, eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Menina, se quer e vamos que eu vou te passar no rio, na garupa de meu povo, daquele povo vizinho. Barra do dia, fulô do ar, eu vou subir a serra, eu vou tirar maracujá. Barra do dia, fulô do ar, eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Petros, tudo Opa, bom? tudo bom? Tudo Seja bom, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter Prazer é meu. aceitado ser nosso primeiro entrevistado aqui Legal. no programa. Fico super feliz da gente poder conversar. Primeiro porque eu adoro o filme, acho o filme lindo. Legal. E eu acho que também tem muita coisa que a gente pode falar sobre o cinema feito Sim, aqui, lógico. sobre as diferentes áreas. E aí, pra gente começar essa conversa, eu queria que tu falasse um pouco sobre tua aproximação com o cinema, né? Porque a gente sabe, é uma aproximação que vem com a família, mas eu queria entender isso, assim, como é que essa relação, né, com a família, ela te ajuda a enxergar o cinema de uma outra forma e como é que tu também se forma, né? Tuas próprias referências, como é que tu foi se formando nesse sentido? Eu acompanhei sets de cinema desde muito cedo, assim. E aí, assim, tenho assim, umas memórias bem vívidas, assim, de montagem de filmes, entendeu? Acho que o primeiro curta do papai era Patativa do Assaré, O Poeta do Povo, o poeta camponês. Eu lembro bem dele montando esse filme em Super 8. Né? Super 8 montando, cortando, né? Todo Sim. aquele processo físico. Sim, né? da moviola A mesmo. moviola, a gente nem chegava a ser nem moviola, acho que era coladeira até. Né? Rolinho de rebobinar, cortava, juntava com durex, né? E eu achei fantástico aquilo ali, né? Assim, eu achava fantástico essa coisa de ter imagem em movimento dentro de casa e sendo projetada, né? Uma Sim. imagem que se projeta e não Que vem. vem, né? Como a TV, no caso. E eu tinha essas memórias, né? E exibições de copião, Super 8 lá em casa, e, enfim. Desde o começo ali do 82, 83, eu acho que é o começo da carreira dele, ali no final dos anos 70, né? Que eu sou de 77. Não é isso, eu cresci imerso nesse mundo e acompanhei, assim, mais velho, assim, na adolescência, a filmagem de alguns longas, tipo o Curisque Dadá, né? Que eu já tinha mais consciência, assim, das Sim. coisas e tal. Mas no começo eu optei pela música. Eu tinha uma banda de rock, né? Uma banda de rock chamada Camafeu. E no primeiro momento foi a música que me chamou a atenção, até porque eu queria fazer uma coisa diferente do meu pai, né? Porque eu achava que ia ter muita comparação, enfim. Eu achava que ia ser complicado seguir esse... Mas enfim, teve uma hora que a paixão pelo cinema surgiu mais forte e eu comecei a fazer. Sim. Mas é isso, desde criança acostumado com esse universo do cinema, não é nem só do cinema, também da literatura, né? Porque o meu pai, assim, fora ser cineasta, ele era poeta, também Sim. escritor. Então lá em casa era sempre cercado de muitas pessoas, assim, de escritores, poetas, músicos, então embebido, né, nesse meio artístico, né? E foi esse mais ou menos o background. E desde pequeno também, que eu achei assim, isso eu acho fantástico, com muito acesso a filme, em VHS, sabe? Assim, queria ver um filme, vou dar um exemplo aqui, queria ver um filme de terror. Aí o papai, que o Iluminado, Sim. sabe? Que
Psicose. Já tinha uma construção de uma cultura, assim, audiovisual, né? Sim, de uma educação do olhar, educação né? do olhar e tal. Deixava eu ver as besteiras que eu queria ver também, mas tinha essa construção, né? Sim. Essa educação. E fora ter acesso aos livros também, assim, que era fantástico. Assim, tanto de cinema como de literatura. Sim. Assim, eu me lembro também, assim, muito novo de... Lógico, na época eu não entendi nada, mas, assim, de folhear A Montanha Mágica, do Man, que é o nome Utopia, do curta, né? Enfim, tinha todo esse background cultural que eu acho que para mim foi muito importante, assim, durante a adolescência, principalmente. Mais como uma construção estética mesmo, né? Assim, de uma educação... Eu acho que é uma coisa de educação mesmo, Sim. assim, sabe? Educação cultural, assim, Sim. sabe? Não é nem assim para definir caminhos, porque essa coisa foi muito mais na frente. Eu acho que você falou uma palavra interessante, eu acho que é uma educação do olhar, assim, sabe? De treinar um pouco a sensibilidade, Sim. de ver o que é que, sabe? Ele mostrou ali várias coisas, sabe? Assim, de cinema. Sabe? Vidas Secas, eu vi muito novo, 12, 13 anos. Lógico, na época você não entende, não gosta bem, não... mas sabe, aquilo ali de alguma forma, eu acho que funciona muito assim, fica impresso ali em algum lugar em você. Marca, aí depois você começa a acessar de forma mais consciente, né? E quando é que você começou a fazer seus primeiros filmes, assim, pelo menos os primeiros experimentos audiovisuais? Não lembro bem, assim, mas eu fiz assim, uns 3, 4 filmes, assim, que eu não cheguei nem a finalizar em Betacam, em VHS também. Bem ruins, assim, muito ruins, que eu não cheguei nem a finalizar. Aí eu acho que mais pra frente, o primeiro curta mesmo, assim, que eu considero que eu fiz, foi A Ordem dos Penitentes, que foi um curta feito em DV, e foi passado para 35mm, né? Aquele processo posterior que chamava Transfer, né? Transfer to Film, né? Esse foi o primeiro curta que eu fiz, mas era uma coisa ainda ligada ao universo da cultura popular que eu conhecia também, que era o universo do papai, né, do Rosenberg. E só depois de 3, 4 anos que eu comecei a me desligar um pouco e de alguma forma cortar o cordão umbilical ali, né, que ligava, não emocionalmente, mas culturalmente, assim, um pouco, né, a gente começa a experimentar outras coisas, se arriscar mais, né. E a relação com a música, ela... te mostrou, porque os teus filmes também tem um trabalho que a gente vai conversar depois no nosso próximo bloco sobre o som, né? Que eu acho que também tem uma construção sonora, né? Muito específica, assim. Como é que essa experiência da música, ela também te influencia no teu olhar como realizador? Não, pois é, eu sou um músico frustrado, assim, eu entendo um pouco de teoria musical, muito pouco, entendo e gosto muito de música, né? Gosto muito de música, tanto música pop como uma música mais, sei lá, posso escutar música pop comum, como eu posso escutar Stockenhausen e gosto dos dois, com a mesma intensidade. E na parte musical, assim, a pessoa que tentou, pelo menos, me conduzir, assim, foi o Firmino Holanda, né? Tem uma coleção fantástica, assim, de discos e entende muito. Que é parceiro, né? Parceiro, eu trabalho com o Firmino acho desde o começo, assim, ele monta meus curtas e sempre está envolvido no roteiro, ou diretamente ou indiretamente, mas sempre está ali, né? E a gente fez um filme agora juntos, né? Finalizou, né, A Jangada de Wells, né, que a gente co-dirigiu. Ele co-dirigiu comigo. E então eu penso no som dos filmes como se fossem músicas mesmo, entendeu? Às vezes de forma até clássica, assim, com passagens, alegros, assim, sabe? Como se fosse uma espécie de ópera, assim. Não todos, mas eu sempre penso de forma musical os filmes. Os silêncios, sabe? A duração dos silêncios. E tenho um apreço muito grande pelo... Assim, eu sou fotógrafo também, mas eu tenho um apreço muito grande, acho às vezes até mais pelo som, assim, pela qualidade técnica do som, sabe? Tentar fazer o melhor possível e ter essa experiência, porque realmente eu gosto muito de música e para mim música tem que ter uma experiência assim, completa, e para estar completa tem que estar tudo muito bom, assim. Sim. E essa construção de atmosfera, né, que os filmes que você dirige têm, ela precisa da construção sonora, né? Não só imagética. Não, lógico, tem que ter essa construção. Eu acho que talvez é onde eu gasto mais tempo na finalização, no som.
né? Tem um parceiro que eu trabalho há muito tempo, que é o Érico, o Érico Paiva, que é mixador, e, enfim, todo filme a gente se propõe a tentar avançar nisso daí, entendeu? Assim, o Barco, que foi o meu último filme de ficção, ele tem um trabalho, assim, de imersão muito interessante, assim, sabe? De colocar você dentro daquele espaço mesmo. E é isso, foi experimentando e tentando fazer essa construção e tendo a vontade de ir além, entendeu? Tem que ter isso também, passa um pouco por isso. Mas na média todos os filmes têm esse trabalho aí de som bem forte. Sim. Isso é muito importante a gente pensar, né? Porque é isso, como você falou, você tem a formação de fotógrafo também, você trabalha profissionalmente como fotógrafo, mas não esquece essa camada do som, que eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar bastante no nosso segundo bloco. E aí a gente vai dar essa parada agora, mas fica aí, porque a gente vai ter só o intervalo e a gente volta já para conversar mais com o Petros Cariri. Estamos de volta no primeiro plano com o nosso convidado especial, Petros Cariri. Petros, queria que a gente voltasse a conversar um pouco sobre o filme que a gente exibiu, O Som do Tempo. É um filme que é muito delicado e muito inventivo na construção sonora, né, para uma criação quase de um simulacro, né, assim. Então eu queria que você falasse um pouco como é que você conheceu essa personagem, né, como é que você chegou, qual foi a sua abordagem para convidá-la para o filme, né, e como é que o encontro com ela construiu também esteticamente esse trabalho, né? Porque eu imagino que tenha sido uma relação muito de diálogo. Sim. A Dona Maria, aquela casa em frente ao meu apartamento, assim. Todo dia eu via ali a Dona Maria e tal, e lógico, quando você passa, conversa, né? Dá um tchau, sempre tá ali. Sim. E eu comecei, assim, eu sempre percebi que ela tinha essa vida quase rural ali, cercada de prédios e, enfim. E eu tinha vontade de fazer um filme sobre isso, né? Mas não sabia ainda o que seria o filme. Eu acho que teve um edital do Itaú, acho que na época. Aí eu escrevi uma espécie de esboço do que seria o roteiro. Não tinha falado com a Dona Maria ainda. Aí ganhou esse projeto. E eu fui conversar com ela para a gente fazer esse filme, ver como é que seria e tal. E essas abordagens sempre são complicadas, porque assim, o que é esse filme, para você explicar para ela, e como é que seria esse filme, o que é que eu queria falar sobre a vida dela, já que ela achava a vida dela tão desinteressante, então sobre aquele espaço, que, enfim. Então foram alguns, eu acho que chegou a ser meses assim, de convencimento para conseguir filmar ela e de forma que ela não percebesse basicamente que eu estava filmando. Porque o filme é pequenininho, tem 10 minutos, mas eu filmei pra caramba. Todo dia eu ia lá filmar ela. Botava a câmera aqui no tripézinho, ia lá com as lentes e esperava o melhor momento de luz e ia filmando, né? E foi basicamente isso. E o filme ele tinha essa ideia de simulacro entre cidade e sertão, né? E eu tive que filmar basicamente sem som direto, né? Porque tinha muita interferência de carro toda hora ali. E o começo do filme é isso, né? Esse simulacro de sertão e o som basicamente teve que ser todo refeito na pós-produção. Todo artificial. Né? Tudo que era ótimo, porque a gente não via problema nenhum nisso. Sim. E dialoga com o filme, né? Que o filme tem a ver exatamente com essa vida que para fora daqueles muros, na verdade, tem toda essa urbanização, né? Que tem um outro ritmo de vida, inclusive. Então é muito interessante pensar também essa estratégia de desenho, né? Sim. Aí foi basicamente isso, né, que aconteceu. Eu tive que refazer todo o som do filme em estúdio, né? O Érico fez todo o Foley, a gente repôs ambiente, enfim. Né? E no final do filme tem uma música, né? Sim. E aquela música, eu acho que eu cheguei a ver ela cantarolando aquela música. Aí eu falei com meu pai, se ele conhecia a música. E, cara, a gente tinha isso no arquivo lá da produtora. Aí eu falei, cara, é o final do filme, né? Que mostra
a personagem, uma coisa da personagem, porque ela não fala, né? Não tem Sim. diálogo o filme, enfim. Né? E passou um tempo, o filme já tinha estreado e tal, dei uma cópia para ela depois do filme DVD, ela disse que não tinha como ver, aí eu levei eu dei para ela até um leitor de DVD portátil, enfim. Sei que passou um tempo e acho que 1 ou 2 anos, aí uma vez ou outra eu passava lá, conversava com ela e eu notei depois de um tempo que a porta não abria mais, não fechava. Eu não tive notícia assim durante um tempo da Dona Maria e ela tinha, acho que morreu. Porque não tinha ninguém para informar nada, assim, nem um vizinho sabia, ela sumiu de lá. Ela desapareceu, assim, e ninguém sabia informar nada, eu perguntava para os vizinhos e, enfim, não sei o que foi que aconteceu com ela, né? E hoje em dia a natureza tomou de conta daquela casa. É uma floresta aquilo ali. Né? E eu estou até pensando em fazer alguma coisa a respeito, assim, porque não é uma continuação do filme, porque não faz nem sentido, mas fazer algum curtinho sobre isso, sabe? Sim. A natureza realmente tomou de conta, assim, praticamente não tem casa, está toda coberta, assim. Né? Essa questão do tempo, né, que é isso, é o tempo que você leva para filmar essa pessoa, né? Sim, sim. O tempo, que é como o tempo age sobre os objetos. É um tema também que você tem trabalhado muito, né? Assim, não só tematicamente, mas formalmente também. Tem. Como é que você vê isso, assim, nas suas referências, na sua forma de filmar, assim? Você falou essa questão do ritmo também, né? De pensar o filme como uma música, que também é uma questão de tempo, né? Como é que você pensa isso, a questão do tempo na sua direção? Eu lhe juro, Samuel, que eu não consigo nem assim teorizar muito a respeito, porque eu acho que para mim é difícil assim falar, assim, teorizar sobre isso, assim. Eu acho que simplesmente vem, é um tipo de cinema que eu gosto bastante, esse que trabalha com tempo, né? Eu adoro Tarkovsky, adoro Kiarostami, adoro Béla Tarr. Então são diretores que eu gosto bastante, que usam esse trabalho do tempo, o Tarkovsky, né, com o próprio esculpir o tempo, sempre está lá, está presente isso aí nos filmes. E eu gosto desse tipo de ritmo dos filmes, assim, de dar tempo para as pessoas pensarem e para o personagem, sabe? O personagem não, para o espectador ver as coisas com mais calma. Não que seja sempre assim, mas assim, normalmente eu gosto desse tipo de filme, assim. E é isso, mas é um trabalho que vem acontecendo, eu acho, talvez desde dos Restos das Solidões, que eu acho que foi o 4º curta, né, que trabalha com essa questão do tempo em si, assim, né, do tempo, do fim das coisas, né. Aí quando não é do tempo em si, é de uma certa, por exemplo, A Montanha Mágica é um filme sobre nostalgia de uma época que passou, mas é sempre lidando com essas variáveis aí. E é interessante porque, como você falou, o filme ele é curto, né? Mas ao trabalhar um tempo, quase um fluxo de tempo, né, nesses enquadramentos, ele próprio se alonga, né? Sim, a lógico, sua experiência. E não tem basicamente, não tem fala nenhuma, né? Só uma música no final, são só pequenos ruídos, né? Algumas inserções de música ali, muito sutil no meio. Então, os tempos acabam se alongando, né? Música e diálogo no filme, assim, dependendo do tipo de diálogo, acelera bastante. Modifica muito a percepção que a gente tem de tempo do filme, né? Eu vejo muito assim, nos experimentos de montagem que eu faço, que para mim modifica totalmente. E no fundo é o mesmo tempo, né? Assim, entre aspas, né? A dimensão do plano não muda, tá lá. Mas a percepção sim, né? Sim. O tempo é uma construção também, né? É uma construção. É uma construção subjetiva também. Muito né? subjetiva, muito subjetiva. Muito subjetiva, porque, por exemplo, para mim, essa filmagem do Som do Tempo durou... Um dia eu estava falando com a Bárbara, eu falei, Bárbara, não, foram 4 semanas, 3 semanas. Não, você tá louco. Não, 2. Não, Bárbara, não, aí, enfim, a gente ficou nessa... Sim. Para mim foi uma coisa bem... Ela disse que não, foi mais rápido. É subjetivo, não deixa de ser subjetivo, né? Depende de uma série de fatores aí. E como é que
foi essa escolha de não filmar nenhum diálogo? Assim, eu acho que de fazer uma coisa mais de observação. Foi algo que você já veio, por exemplo, em mente, ou foi no encontro com a Dona Maria, você pensou, ah, não, acho que realmente é muito mais observacional? Assim. Não, eu sempre soube que ia ser observacional, assim, mas eu por precaução, às vezes duvidando da minha própria intuição, eu falei, cara, eu vou gravar uma entrevista com ela, assim, ela, sei lá, engomando uma roupa aqui, falando a vida dela e tal, e gravei. Só que quando eu comecei a compilar o filme, no corte final, eu acho que durou um pouco essa fala dela, até o penúltimo corte, mas eu vi que não cabia, porque ia ficar uma coisa curta, que não dava a real dimensão do que é a vida da personagem. Aí eu optei por tirar. Sim, às vezes a imagem e o som já, assim, já falam mais, já fala né? muito, mas eu acho que empobrecia nesse caso, entendeu? Sim. Porque não dava conta, às vezes era 1 minuto, 2 minutos de fala que não dava conta do que era a personagem. Sim, e eu acho que isso a gente vai poder até conversar mais no próximo bloco, porque Sim. eu acho que a gente vai falar dos outros filmes também, porque eu acho que tem um diálogo muito grande, né, assim, nessa relação que se estabelece com as pessoas nos espaços. A gente vai dar mais uma parada e a gente volta daqui a pouco, para conversar mais com o Petros Cariri. Estamos de volta no primeiro plano. Hoje a gente conversa com o Petros Cariri e eu queria que a gente voltasse, Petros, a falar um pouco sobre essa relação de tempo, né? Porque não só o tempo, mas eu acho que a questão da morte, né? Eu acho que atravessa muitos dos seus filmes, principalmente os longas. Sim. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa construção da trilogia da morte, na verdade, dos 3 filmes, né? Assim, de como é que essa costura se deu, assim, para pensar essas 3 obras. Trilogia da Morte. O Grão... Pois é, a partir do primeiro longa, que foi o Grão, que versava sobre isso, né? Sobre a morte que se aproximava, né? Da personagem principal, da Perpétua, né? Eu pensei junto com Firmino e com Rosenberg, né? Que são os co-roteiristas do filme, em fazer uma trilogia. Só que teve uma inversão aí, assim, na ordem foi o Grão, Mãe, Filha e Clarice. Essa Clarice era para ter vindo antes. Foi, mas não foi viabilizado a tempo, enfim, essas coisas de editais, de viabilizar os filmes, que a gente não controla isso. Aí veio Mãe e Filha, né? E o Mãe e Filha, ele tem uma coisa interessante, que ele surgiu a partir de uma nota de jornal. Uma nota de jornal de uma mãe que estava carregando o filho morto, enfim. E aí eu desenvolvi um roteiro de um curta-metragem. E como estava demorando muito para os longas se viabilizarem, né? Porque a gente, quando filma, a gente tem a inocência de fiz o primeiro longa, foi legal pra caramba, agora vai dar tudo certo. Vou emendar. Né? Vai ser aqui os roteiros, e, enfim, os processos vão ser muito mais rápidos e não é assim, a gente sabe que não é assim. Aí já estava com 4, 5 anos do Grão. Aí eu fiz uma força-tarefa, eu juntei uma equipe, assim, estava muito afim de fazer, e tentei seduzir, se convencer essas pessoas a fazerem um filme com muito pouco, né? E, enfim, já que era um filme, assim, entre aspas, simples em termos de produção, né? Com uma locação, 2 personagens, enfim, tinha um pouco o pé ali no teatro de alguma forma, né? Aí eu botei mais uma grana e fiz o filme, fiz Mãe e Filha. Então ele ficou sendo o segundo filme da trilogia da morte. E esse tema da morte é um tema que, sabe, me fascina, me assusta, enfim. É um tema que eu acho que eu não sei nem lidar bem com ele, assim, porque por mais que eu pesquisei muito sobre isso, até parei um tempo, porque, sei lá, às vezes você vai indo fundo demais nisso e, enfim, faz mal. Mas também fazer os filmes também é uma forma de pesquisa, né? Não, assim, é uma forma de pesquisa, de É. compreensão, né? Do que interessa. Aí enfim, essa trilogia partiu muito dessa coisa de tentar compreender o que é a morte, assim. E a grande resposta é que não existe nenhuma resposta fácil para isso, você está entendendo? Assim, é o fim, é o quê? O que é a morte? É o fim para quem? Para quem fica, para quem vai? São tantas, sabe, variáveis e possíveis respostas que a gente acaba chegando em uma conclusão.
Mas eu acho que era mais uma coisa de eu tentar entender a morte e esse fascínio, assim, não um fascínio de forma mórbida, não, é de entender o que é o processo da morte, entendeu? Né? E basicamente foi isso. Aí foi o Grão, Mãe e Filha e o Clarice, que fecha de alguma forma essa trilogia. Né? Que eu acho que, assim, já deu, assim, esse tema já não tem mais o que falar sobre ele não, né? Mas ao mesmo tempo tem um caminho que é de construção de clima, né? Que eu acho que também existe uma experimentação, né? Nessa forma que sai, apesar do Grão já ter, né? Também uma questão fantástica, né? Tem, de alguma forma tem, muito... Ele vai até que se transforma numa investigação de terror mesmo, né? Que você até citou, né? O exemplo que você trouxe foi do VHS de terror. Sim. E isso é muito interessante de pensar também de como é que esses filmes de tempos mais alongados, né, eles também podem dialogar com o cinema de gênero, né? Assim. Sim. Na verdade, o Mãe e Filha, Mãe e Filha, ele dialoga bem com o cinema fantástico, o cinema de gênero. Né? E o Clarice ali nessa linha também, fantástica, pós-terror, né? É um termo que a galera usando muito, que eu nem... Mas é por aí. E é um cinema que eu gosto também, é o que eu estou te falando. Eu tenho vontade, eu ainda vou fazer um filme de ficção científica, certo? Dentro de outro tipo de moldes, é óbvio, mais modesto, mas vou. Eu não tenho, assim, problema nenhum com nenhum gênero, assim, de cinema, assim. Até porque eu gosto de cinema de uma forma bem ampla, né? E, enfim, vou ter meu faroeste ainda, mas vai chegar a hora. Eu acho que a gente tem que experimentar, assim, tem que experimentar, né? Exatamente. Quando eu falo faroeste, é um faroeste, assim, vai dialogar com o faroeste, porque esses filmes são tantas coisas, assim. Sim. É drama, tu tá entendendo? Tem horror, gênero, tem não sei o quê, enfim. Então é filme que dialoga com várias vertentes ali, né? Que às vezes até é difícil botar numa caixinha só, né? Assim, alocar isso aqui é isso aqui. E até os filmes mais interessantes, às vezes, são os mais difíceis de se definir, né? Definir. Eu concordo muito com isso, assim. É difícil você... Sabe, você pega um filme como Stalker. É difícil botar aquele filme numa... O espelho, né? Espelho? O que é o espelho? Difícil você categorizar, assim. Para mim é só uma obra-prima. São filmaços, assim, mas é difícil, né? E como eu queria que tu falasse um pouco sobre, ainda dentro dessa lógica do cinema que tu vem produzindo, dessa relação muito simbólica, né? Eu acho que tem também, é um filme que tem uma construção, né? Que traz para a encenação vários signos mesmos, assim. E eu acho que o Barco é um filme que trabalha muito dentro dessa perspectiva também, né? Sim. E o Barco é um filme que tu vai lançar agora, né? Comercialmente. E eu queria que tu falasse um pouco sobre ele, assim, tanto... da experiência de ter realizado esse filme, mas também o que é que tu está esperando, né, para ele. O Barco foi um filme que surgiu a partir de uma leitura de um conto, de um escritor que eu gosto muito aqui, um escritor cearense, chamado Carlos Emílio Corrêa Lima. Ele tinha um livro chamado Ofos, que eu li na adolescência, assim, fazia parte lá da biblioteca do meu pai. E esse conto me chamou a atenção. Aí eu acho que depois de um tempo, assim, uns 8 anos atrás, eu comecei a adaptá-lo. Eu, o Firmino Holanda e o Rosenberg. Esse trio, sempre a gente está trabalhando junto o roteiro. Né? Pelo menos o primeiro, assim, o primeiro roteiro. Né? E eu tive vontade de adaptar, porque quando eu li esse conto, eu achava fantástico, assim, o que ele propunha, mas eu achava que não daria para adaptar. É um conto de 2, 3 páginas, super curto, assim. Sabe, uma mulher que tem 26 filhos e o filho quer partir, enfim. E aí cara, sabe por que eu estou falando do Barco aqui? Eu pensei, foi outra coisa, como se demora entre você pensar um projeto... Sim, e lançar. Cara, bateu essa história aqui, e lançar, sabe? Lançar no circuito e viabilizar o filme, demora pra caramba, assim, sabe? É um projeto de... 2011. Você tem que estar muito, assim, muito afetado pelo projeto, né? Muito. Porque senão o tesão vai embora ali, enfim. Não, mas é isso. O Barco é o primeiro longa de ficção pós-trilogia da morte. Eu acho que é um filme mais solar, de alguma forma, mais esperançoso, assim, também. Que ainda está, assim, dentro do universo fantástico, né? Isso é uma coisa que eu gosto bastante nesse universo fantástico. É um filme que mexe com isso.
que mexe com a questão dos tempos também, Sim. né? Tem essa coisa. É um filme atemporal, você não sabe em que tempo se passa ali. E mexe um pouco também com o cinema de gênero também. É aquela história que eu tô te falando, os filmes ele não dá para botar numa caixinha, Isso, né? sim. Não dá. E é um filme que eu estou lançando agora, vai ser lançado dia 5 de novembro. E eu estou super ansioso assim, para ver o que é que as pessoas vão falar, né? O que é que o público vai dizer. Eu terminei há pouco tempo um documentário chamado A Jangada de Wells, que eu co-dirigi com o Firmino Holanda, que é um parceiro de trabalho. Estava sendo exibido em festivais, não Sendo foi? exibido em festivais, né? E eu acho que esse ano a gente vai fechar os festivais, até o ano que vem, até o meio do ano que vem já vai lançar na sequência. Sim. A Jangada do Wells fala sobre o Orson Welles, Orson né? Welles, né? A passagem do Orson Welles aqui no Brasil, né? Especificamente aqui em Fortaleza, né? No Ceará, onde ele filmou o segmento de Jangadeiros, né? Sim. 4 Homens e uma Jangada, né? Passou 3 semanas aqui filmando esse segmento para o It's All True, né? Que era o projeto, né? E o filme trabalha muito na chave do Orson Welles mítico, né? Assim, e é um filme que a gente tinha feito a primeira versão dele, de alguma forma, há 15 anos atrás. Era um filme chamado Cidadão Jacaré. Sim. Era um média-metragem, mais modesto, para a TV, né? Que a gente não teve assim, a liberdade de trabalhar com os arquivos que a gente queria por conta de orçamento, né? E que nesse a gente pôde exercitar melhor a montagem, assim, sabe? Criar referências e, enfim, teve mais liberdade para isso. Então, é um filme de montagem, É interessante basicamente. pensar essa montagem, voltando à ideia do ritmo, né? É um filme de montagem. Essa ideia do ritmo, né? De como é que você se apropria desse material para contar essa história a partir de uma perspectiva específica. E como é que foi essa experiência de trabalhar um filme, eu sei que você também é montador, mas trabalhar um filme a partir da montagem, né, da apropriação desse material de arquivo. Cara, foi um processo de, eu acho, 6 meses, assim, direto de montagem, assim. Eu acho que teve um momento que o Firmino levou um material para casa, eu levei outro, né? A gente ficou trabalhando nas ilhas, depois se juntou, e montando. E ia chegando material, às vezes de arquivo, e o Firmino tomando outro rumo. Porque, sabe, imagens do lançamento do Cidadão Kane lá em Nova York, que a gente não tinha acesso, opa, e já nasceu um outro bloco do filme, e músicas que ia chegando e a gente incorporando. Então era um processo bem esquizofrênico, para falar a verdade, porque quando você trabalha com material de arquivo, quando as coisas vão chegando e a gente vai tendo acesso, né, e libera os direitos, enfim, muda toda a montagem muda. Porque por mais que você mude um bloco, isso influencia na montagem todinha do filme, no ritmo, na percepção da primeira parte do filme. O sentido vai sendo também feito a partir dessa junção de planos, exatamente. Né? A justa posição é que faz a montagem e dá o sentido fílmico e simbólico. Sim. Então foi uma coisa meio esquizofrênica, assim, tem uma hora que eu falei, Firmino, eu consegui um material novo aí, vou conseguir liberar lá na Universidade da Indiana, não sei o que. Ele, não, Petros, tá bom, cara, porque, tipo assim, o que a gente tem já Fica um filme sem fim, né? Não, pois é, porque não tem fim, e você fica esperando material de arquivo para... Enfim, aí teve uma hora que a gente parou de buscar arquivo e trabalhou com o que tinha, que já era coisa pra caramba também. Né? E eu falei, não, Firmino, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, e ele, cara, tá bom. Enfim, quando a gente vê o filme depois de um certo distanciamento, de, sei lá, 6 meses, 1 ano, a gente percebe que era um filme riquíssimo de material, assim, sabe? Com muito material e é um filme, você vê nitidamente, por mais que quando você tá vendo você não tem consciência disso, que é impossível ter, que é um filme de montagem, assim, montagem mesmo, assim, no sentido prático da palavra, né? Petros, eu queria te agradecer a tua presença aqui. Ah, legal. Foi um prazer conversar e principalmente exibir esse filme, como eu falei antes, é um filme que eu gosto muito, acho um filme muito bonito. E também foi muito bom escutar mais um pouco do teu processo. Espero que você tenha gostado da conversa. Gostei, foi ótimo. É sempre bom conversar sobre cinema. Sim, com certeza. Sempre bom. Gente, fica por aqui. A gente agradece a parceria com o Cine Teatro São Luís, o lugar onde a gente está gravando esse programa. E a gente espera vocês nos nossos próximos programas, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. E com novos convidados, claro.